Olá pessoal, vamos dar continuidade aí à nossa apostila com a correção dos exercícios. Então, o primeiro texto da apostila foi a superação no esporte. Então vamos lá ao exercício. Primeira pergunta: qual foi o incidente que obrigou Jaqueline a abandonar as quartas por um período? Então, o incidente que aconteceu foi que ela sofreu que ela rompeu uma veia da mão direita. Então, isso ocasionou uma trombose e isso fez com que os médicos viessem até pensar em amputar o braço dela, mas que não foi o caso. Então, o incidente aí que aconteceu foi isso aí. Ela rompeu uma veia da mão direita. Segunda pergunta: quais foram as lesões sofridas por Jaqueline? Ela sofreu, durante aí o texto aí que relatou, sofreu 13 lesões, né? Que foi essa aí já do rompimento de uma veia da mão, uma construção da cerebral e lesão, uma fratura na verdade, em duas vértebras. Então foi essas três lesões que ela sofreu. Ok, na segunda pergunta aí, respondendo aí. Terceira pergunta: o que o texto representa para você? Então, uma resposta aí pessoal, que vocês podem aí falar aí o que vocês pensam aí relacionado ao texto que ele representa para vocês diante dessa superação dessa atleta. Quarta pergunta: diante das lesões, o que você faria se estivesse no lugar da jogadora? O que você faria? Você continuava com a sua carreira de jogadora ou você desistia na primeira obstáculo, na primeira dificuldade que aconteceu ali para você? Então, justifica aí o que vocês fariam aí se você estivesse no lugar dessa atleta. E quinta pergunta: comente sobre a importância do esporte como um instrumento de superação para as pessoas. Então você vai comentar de acordo aí com o texto aí da importância que essa jogadora representa. Vocês vão comentar a respeito da importância do esporte como um processo de superação na vida de uma pessoa. Então, também mais uma pergunta aí que vocês podem usar as palavras de vocês para melhor responder essa pergunta. Então, o exercício sobre superação de esportes, sobre essas cinco perguntas aí que foi passado para vocês. O segundo texto ele se refere a uma alimentação saudável, certo? Que também tem cinco perguntas aí e vamos corrigi-las agora. A primeira pergunta ela fala sobre diante do texto indica um grande vilão para que você não tenha uma boa alimentação. Então, de acordo com o texto, um grande vilão que ele representou foi o que? Os alimentos industrializados, aqueles alimentos enlatados, né? Então, são um grande vilão aí, de acordo com o texto, né? Segunda pergunta: a falta de uma alimentação saudável pode acarretar que tipo de doença citada no texto? O texto ele cita duas doenças, né? Que é a obesidade, que é o excesso de peso, e também doenças cardíacas, doenças do coração. Então, são as doenças citadas no texto. Terceira pergunta: quais são os nutrientes necessários para termos uma alimentação saudável? São elas vitaminas, proteínas, lipídios, carboidratos. Então são uma alimentação tem que ser rica de acordo com desses nutrientes que foram citados para vocês agora. Quarta pergunta: como devemos realizar nossas refeições? O ideal seria que nossas refeições fossem realizadas de 3 em 3 horas, certo? Mas sabemos que eh, temos muitas dificuldades para cumprir esse horário dessas refeições. Então, mas o ideal seria de 3 em 3 horas, com café da manhã, o lanche da manhã, aí almoço, lanche da tarde, janta, o lanchezinho ali da noite, que é o mais leve, né?
Quinta pergunta, né? Cita o nome de alimentos que podemos consumir para termos uma alimentação saudável. Então, são o que? As frutas, né? Os vegetais, os vegetais folhosos, né? Que são as folhas, os cereais. Então, temos que ter uma alimentação rica de acordo com isso que foi citado para vocês agora. Então, segundo exercício também, ok, aí relacionado à alimentação saudável. Terceiro, falando sobre as posições dos jogadores de voleibol. Vamos lá para o nosso exercíciozinho também de 5 perguntas, né? Primeiro, quais são as posições dos jogadores do voleibol, né? As posições são elas: o levantador, o líbero, os pontas, o central, né? Que pode ser também conhecido como os meias, e o oposto. Então são essas as posições dos jogadores de voleibol. Segunda pergunta: qual jogador é responsável por distribuir a bola para os outros jogadores? Então, o jogador mais ali que tem essas características é o levantador, que é o jogador que pensa muito ali para distribuir a segunda bola para os demais companheiros. Terceira pergunta: qual é o principal jogador de defesa de um time de voleibol? O principal jogador é o líbero, ele tem essa responsabilidade, tem essa característica de só defender, só ser utilizado na defesa ali da sua equipe. Tanto que ele só atua na zona defensiva, na posição 1, 6 e 5. Quarta pergunta: quais são os jogadores que atuam na lateral da quadra? São os pontas que atuam na lateral da quadra. E quinta e última pergunta: qual jogador ocupa a posição oposta ao levantador? Então, como o próprio nome diz aí, posição oposta, então esse jogador é o oposto. O oposto é quem ocupa essa posição oposta ao levantador. Então, questionário aí, os exercícios corrigidos, os três, certo? Espero que vocês façam a correção de acordo com o exercício de vocês aí, ok? Então, termina aí a nossa aula de terceiro bimestre. Então, com essa correção da apostila, então vocês vão estudar essa apostila e pelo último exercício de revisão que nós passamos para vocês. Então, vocês vão estudar eles para o simulado que será realizado próxima semana. Então, qualquer dúvida pode vir aqui na plataforma para a gente esclarecer possível dúvida que vocês possam vir a ter. Ok, pessoal? Então, até no simulado.